Meus amigos, as injustiças cometidas por Alexandre de Moraes contra o povo de bem e patriota estão com os dias contados. E não se trata apenas de opinião minha. Cada nova descoberta é uma prova que condena o ministro por agir fora da lei. O jornalista Alexandre Garcia resolveu expor 3 injustiças de Moraes que podem acabar com o STF. Ele não vai escapar na hora em que a conta chegar. Te convido para assistir atentamente a esse vídeo importantíssimo para todos nós. Não esqueça de se inscrever. Não basta me acompanhar, tem que se inscrever também, por favor. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. O primeiro assunto de hoje é triste. Eu tomei conhecimento disso, me interessei depois de ter participado do Vivo, como todas as sextas-feiras, do Oeste Sem Filtro. E lá falaram sobre a Débora Rodrigues dos Santos, uma cabeleireira de Paulínia, São Paulo, lá onde tem a refinaria. E ela foi presa em casa, a polícia entrou no quarto, na frente dos 2 filhos, um de 6, outro de 9 anos, os filhos chorando, apavorados, a polícia toda armada, revirando tudo, procurando coisas e levando a mãe presa. Ela é casada, ela é adventista, ela é trabalhadora, né, e ela cuida dos filhos, de 6 e 9 anos. Foi presa em fevereiro do ano passado, está presa até hoje, 440 dias presa. Segundo o advogado dela, eu nem sabia disso, o máximo de prisão preventiva é 35 dias, algo assim. E, além disso, o artigo 318, se não me engano, exatamente, o artigo 318 do Código Penal diz que, ou do Código de Processo Penal, diz que a presa que tiver filho de até 12 anos incompletos tem direito de ir para casa para cuidar dos filhos. Né? Mas o advogado dela disse que já pediu 8 vezes habeas corpus e não conseguiu. E alívio, prisão domiciliar. Os filhos estão numa situação, eu fico pensando desses meninos, o que eles vão achar da justiça brasileira. O que já acham, né? Mas vai formar 2 cidadãos brasileiros. Por quê? A mãe deles esteve em Brasília no 8 de janeiro, tratou de pessoas que estavam afetadas pelo gás lacrimogêneo, não invadiu prédio algum, mas pegou o batom e escreveu na estátua de Temis, a estátua da Justiça, que fica fora do Palácio da Justiça, fica na frente, na Praça dos Três Poderes, assim, né? Escreveu "Perdeu o Mané". Aliás, inspirada no próprio ministro Barroso, que disse isso em Nova York. Perdeu o mané, não a mola. Né? Então isso seria uma atenuante, uma vez que ela não é a autora da frase. Mas, enfim. E aí a gente pensa nos outros, né? O da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, né? Que está lá, não se sabe por quê. O Felipe Martins, que demonstrou que não foi aos Estados Unidos, e se fosse, estava no Brasil, quer dizer, ele não fugiu. Né? E se tivesse fugido, não estaria preso. Parece Kafka. Né? E demonstrou mostrou a passagem de Brasília para Curitiba, de Curitiba para Ponta Grossa, foi preso no apartamento da namorada dele, está preso até hoje, né? Desde fevereiro deste ano, e sem culpa formada, E aí, minha gente, a primeira leitura de hoje, os que foram à missa, a primeira leitura de hoje é interessante. Diz que, naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada o irmão de João. Né? E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou matar também a Pedro. Né? Mandou prender Pedro. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse:
levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou e não sabia que era a realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. A gente fica esperando que um anjo ilumine a justiça brasileira. Que, como disse o ministro Luiz Fux outro dia, num voto sobre os 40 gramas de maconha, que havia uma ação deletéria contra o próprio Supremo. Isso desgasta o Supremo. O ministro Luiz Fux estava iluminado por algum anjo naquele momento, embora ele seja da religião judaica, né? É que naquela época o anjo estava... Os judeus queriam pegar Pedro. Bom, gente, está andando um pedido de anistia. O ministro Dino, que estava lá em Lisboa, disse lá em Lisboa que qualquer coisa de anistia vai ter que passar pelo Supremo. O Supremo dará a palavra final. O ministro Fux disse que quem dá a palavra final são os representantes do povo, o Congresso Nacional, que é o primeiro dos poderes, né? E está aqui, né, na Constituição. Compete ao Congresso Nacional, cabe ao Congresso Nacional dispor especialmente sobre artigo 48, inciso 8, concessão de anistia. Mas não é só o Congresso, não. O presidente Lula, em ano eleitoral, ele tem poder, artigo 84, compete privativamente ao presidente da República, inciso 12, conceder indulto e comutar penas. Lula pode também. E seria uma ação de Lula que ia surpreender a oposição. Não. Porque fez isso, Getúlio fez isso com o Luiz Carlos Prestes, que tentou derrubá-lo em 1935, na intentona comunista. Juscelino fez isso com os oficiais da aeronáutica que fizeram rebelião em Jacareacanga e Aragarças para que ele não assumisse a presidência. O governo militar de Figueiredo fez isso, anistiando todo mundo, né? Anistia ampla, geral e restrita. Isso marca reconciliação. Então, aliás, o ministro Dino lá em Lisboa explicou por que esse encontro de Gilmar Mendes lá não é aqui. Ele disse, às vezes que eu visitei o Congresso, ele não visitou o Congresso, ele foi eleito senador pelo Maranhão, né? Mas ele ficou tão pouco tempo senador, ficou dias, eu acho, 2 dias, sei lá, que ele foi logo nomeado ministro da Justiça.